Muito bem, meus caros. O último assunto da transformada de Laplace é a convolução. Normalmente nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma função no tempo, nós aplicávamos a transformada de Laplace, ela ia para a frequência, daí nós resolvíamos. Então aqui a gente isolava, né? Resolvia. E depois aplicava a transformada inversa de Laplace, né? E daí a gente tinha a resposta no tempo, né? Entrada no tempo, transformava para Laplace, resolvia Laplace na -1 inversa, né? E tinha a resposta no tempo de novo. Fazia as contas aqui nesse novo mundo, que é o mundo da frequência, porque é muito mais fácil fazer conta no mundo da frequência, né? Será que tem algo que eu consigo fazer a conta direta, né, sem ir para o mundo da frequência? Tem. Bom, antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar qual que é a solução dessa equação diferencial pelo método tradicional da transformada de Laplace e depois direto no tempo, que é o que nós chamamos de convolução. Bom, pelo método aplicando a transformada de Laplace, né, nós viemos aqui para a esquerda, né? Vamos aplicar a transformação de Laplace em ambos os lados. Nós sabemos que vai ser, então, a transformada da derivada é S vezes o yzão ds. Eu posso colocar ds ou deixar sem nada, né? E se eu coloquei maiúsculo, é claro que é ds. Menos y', tomar cuidado que aqui é o y' dt, tá? Aqui é dt, porque é a condição inicial. Tá? Nós fizemos a transformada de Laplace só do comecinho aqui. Tá? Aqui foi considerada a condição inicial igual a zero, por isso que não continua esse y' igual a zero. Mais uma constante vezes a transformada de y dt, que é y ds, igual a b, que é a constante, vezes um u ds. Isso aqui, basicamente, representa o seguinte. Você tem uma entrada u dt num sistema que pode ser um degrau, pode ser um impulso, pode ser um seno, pode ser qualquer coisa, né? No sistema massa-mola, você entra com uma força, qualquer força do tempo. Aqui você tem o sistema massa-mola amortecedor, né? Aqui você tem um sistema que a gente normalmente chama esse sistema de HDS, GDS, né? Enfim, mas aqui é o massa-mola amortecedor, né? Aqui é o sistema. Eu vou escrever simplesmente sistema. Ele pode estar modelado no tempo ou na frequência. Normalmente nós temos na frequência, né? E aqui a saída yds ou xds, como nós estamos trabalhando com y, né? Ydt agora, porque é no tempo. No que você passou para Laplace, isso aqui virou uds, que é a entrada ou a força. Aqui você tem o sistema ainda, só que em S, né? Nós teríamos, no caso do massa-mola amortecedor, 1 sobre ms² mais bs mais k, vocês se lembram disso, né? Essa é a função de transferência. E a saída yds. O que nós temos representado naquela equação, né? É essa situação aqui, considerando a condição inicial nula. Muito bem, vamos resolver aquela equação. Isso aqui, engraçado que é uma equação algébrica agora, né? Ela era uma equação diferencial e virou algébrica no domínio da frequência. O meu objetivo é achar o yds, que é o deslocamento. Então, yds é igual a b vezes uds sobre s mais a. Eu ainda posso, né? Não precisaria, mas posso encontrar a função de transferência, né? O sistema que essa equação diferencial modela. O sistema que essa equação diferencial modela é y dividido por u, que é igual a b sobre s mais a. Então agora eu não estou modelando o sistema massa-mola amortecedor, mesmo porque a equação diferencial é de primeira ordem.
eu estou modelando o sistema B sobre S mais A. O legal de eu ter o sisteminha aqui é que ele independe da entrada, né? Se eu quero saber a saída, eu pego o sisteminha e multiplico pela entrada. Agora nós poderíamos imaginar uma entrada para conseguir encontrar a saída, né? Vamos imaginar uma entrada de grau unitário. A entrada de grau unitário é aquela que é 0 aqui, né? E vira 1 no tempo igual a 0. Vou imaginar essa, né? Por isso que o nome já foi U. Muito bem. Vou apagar isso aqui para fazer mais espaço. Aí eu vou ficar com y ds igual a b vezes a transformada do degrau, né? Eu tinha o dt lá em cima, transformado do degrau, pode ser naturalmente o ds, como também pode ser 1 sobre s. Então aqui vai ficar 1 sobre s, que multiplica s mais a. Agora, aqui eu vou encontrar a transformada inversa para saber a resposta no tempo. Talvez eu não encontre nada na tabela dessa forma aqui. Eu tenho que aplicar as frações parciais. Vamos fazer isso, então. Certamente eu posso fazer esse 1 sobre S mais A e achar as frações parciais. É bastante simples, né? Aqui eu faço A sobre S mais B sobre S mais A. E a maneira mais fácil de fazer isso daqui é supor S igual a um valor que cancele o A ou o B, né? Então, primeiro eu vou supor S igual a 0. Isso aqui é um macetezinho legal, né? Se o S for igual a 0, esse aqui some, eu vou ter Azinho vezes Azão igual a 1. Então, 1 igual a Azão vezes Azinho. O Azão é igual a 1 sobre o Azinho. Agora eu vou fazer S igual a menos A. Se S for igual a menos A, eu vou ficar com B vezes S igual a 1. Bom, B vezes A, né? Então, 1 igual a B vezes menos Azinho. B igual a menos 1 sobre Azinho. Agora eu encontrei as frações parciais aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais para baixo. 1 sobre S mais A é igual a 1 sobre A sobre S mais, aliás, menos 1 sobre A S mais A. Aplicar a transformada de Laplace aqui é fácil, né? Lembrem-se que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui era igual ao nosso y ds. Se eu quero o y de tempo, eu tenho que aplicar a transformada inversa, né? Y no tempo é igual à transformada inversa do y ds. Aqui 1 sobre A passa para fora, vezes o degrau. O degrau é representado normalmente na literatura por UDT, tá? Então esse eu sei que é o degrau. Menos 1 sobre A, e esta daqui, se eu dar uma olhadinha lá nas transformadas, eu vou descobrir que é na menos AT, e toda transformada de Laplace, ela sempre vem precedida de um UDT, porque ela só vale para t maior do que 0. Y de t é igual a, posso colocar 1 sobre A em evidência? 1 sobre A, que multiplica 1 menos E na menos AT, vezes o dt. É fácil de imaginar esse gráfico aí. Tá? Isso aqui é constante, né? E aqui é 1 menos uma exponencial que cai. Então, vezes o dt. Ele começa no 0, de repente ele pula para o 1, 1, não, senhor.
Olha aqui, não é isso não. Ele começa em 0, e ele termina em 1. Então ele vem aqui, ó, começa em 0 e aí ele vai terminar no 1. Esse é o gráfico. Porque no tempo igual ao infinito esse termo some, né? Então ele vai terminar, tudo isso aqui termina em 1, então ele vai terminar em 1 dividido por A, né? Porque é 1, né, vezes 1 sobre A. Essa solução é conhecida nossa, né? Não é difícil de achar. Agora nós podemos até fazer uma análise no plano S antes de adentrar a convolução. No plano S, eu vou olhar para a função de transferência. A função de transferência, ela está aqui em cima, ó, a função de transferência. Opa, desceu de novo. A função de transferência, ela está aqui, ó. Eu vou dar uma olhadinha. Lembrando que esse é o plano S. O plano S tem uma parte real, que nós chamávamos de sigma ou de alfa. Vou colocar sigma aqui. E uma parte imaginária, que é o ômega, né? Ou você também pode escrever J ômega, afinal de contas é um número complexo. Nós sabemos que existe um momento em que isso aqui vai para o infinito. Isso aqui vai para o infinito quando S igual a menos A. Quando S for igual a menos A, né? Mais ou menos J0, né? Se não tem J, o J é 0. Então aqui eu tenho um ponto, né? Onde S igual a menos A, onde essa função de transferência vai para o infinito. Se eu tivesse pontos de fato complexos, com parte imaginária, não nula, né? Eu teria uma resposta senoidal. Tá? Lembrem-se do E na menos ST. Se o S é real, né, acontece isso aqui, ó. Esse X ali indica onde o denominador é 0. Né? Então, quando ele é real, a função vai cair assim como a nossa, ela tende naturalmente a cair, se não tiver nenhuma força externa. No nosso caso, teve uma força externa, né? Por isso, mas ela estabilizou. Tá? Agora, se nós tivéssemos um polo, né? Um denominador igual a 0, por exemplo, aqui, né? Se fosse aqui, daí a nossa função poderia ter feito algo assim, ó. Ela cai também, mas ela vai caindo um seno e um cosseno. Bom, nós vamos mais longe nessa análise, mais adiante, mas agora nós queremos resolver direto no tempo, sem transformada de Laplace. Tá? Veja que com transformada de Laplace nós temos uma entrada, de novo, né? Nós temos uma entrada UDT, que eu transformei para UDS. Né? Esse UDS eu apliquei no meu sistema, que eu vou chamar aqui de HDS. Né? Daí eu tive uma saída YDS, que depois eu vim para aquilo que me interessa, que é o Y no tempo. Será que tem um jeito de sair do UDT, passar por um HDT e sair no YDT direto? Tem sim. Essa operação se chama convolução. E essa operação aqui. Essa operação é uma integral do produto das duas funções. É um produto escalar, produto interno. Vamos tentar entender o que significa essa integral antes de sair calculando ela. Eu vou copiá-la de novo. Tá? Então, a convolução, que é a entrada, convolução ao sistema. A nossa entrada nós chamamos de U, né? UDT, convolução ao sistema, que eu vou chamar de HDT. Tá? É essa estrela, a operação de convolução.
ela é muito mais do que um produto de U por H. Nós fizemos aqui U de tal menos T vezes U vezes H de tal vezes de tal, porque eu vou fazer um somatório disso aí. De 0 até infinito, ou de 0 até T, vou colocar aqui de 0 até T. Porque o resultado disso aqui é uma função no tempo, então não é de 0 até infinito, é de 0 até o símbolo T. Isso é o y dt. O que é o dt mesmo? Bom, o dt, pelo amor de Deus, nós temos que se lembrar. O dt é a entrada e é um degrau. O dt. Agora, o HDT é o meu sistema. Eu só tenho o HDS. O HDS era B sobre S mais A. Né? Não me parece... e por falar nesse B, eu acho que nós se esquecemos desse B aqui em algum lugar. Tá? Antes. Esse B está multiplicando aqui. Então, ele vai multiplicar aqui, ó, aqui ele vai multiplicar e aqui ele vai multiplicar tudo, tá? Vai ficar que ele vai ficar aqui no final, tá? Tomar cuidado que nós falhamos desse aspecto antes, mas é fácil de rever a aula e perceber aonde que isso vai. Agora voltemos à nossa função HDT. Eu não tenho HDT, eu tenho só HDS. Na prática, eu posso ter HDT, sim, é a resposta ao impulso. Então, você obtém o HDT, por exemplo, no sistema massa-mola-amortecedor, você dá um impulso para cá, né? Você aplica um impulso e você mede o XDT. Esse XDT é a tua função de transferência, é o teu HDT. Por quê? Bom, é só você se lembrar. Veja bem que se você tem um XDS, ou colocar um HDS aqui, que é a tua função de transferência, vamos supor que você não saiba ela. Você não sabe. Tá? E se você aplicar um impulso aqui, a transformada de Laplace do impulso é o número 1. Então, aqui na saída, XDS, você vai ter o próprio HDS. Se você fizer a transformada inversa, você tem o XDT, que é o próprio HDT. Tá? Então, você consegue medir uma tabela de pontos do X do tempo, que é o próprio H do tempo. No nosso caso, nós vamos dar um golpe aqui para achar o nosso HDT, né? Porque HDS é 1 sobre... é B sobre S mais A. Não, é 1 sobre S mais A, porque o B fazia parte da força, é 1 sobre S mais A. 1 sobre S mais A, porque o B faz parte da força, né? É só olhar lá para a equação diferencial, que vocês vão perceber aqui que o B faz parte da força, tá? E não da função de transferência. A função de transferência é 1 sobre S mais A. Tá? E o que nós estamos aplicando é um degrau unitário vezes B. A transformada inversa de Laplace desse H, né, vai dar um HDT igual a E na menos AT. Eu vou escrever esse E na menos AT aqui embaixo. E na menos AT. Ele começa em 1, né? Esse aqui vale B, então eu vou dizer que B é um pouquinho maior do que 1. É na menos AT é esse cara aqui, ó. E vezes o degrau sempre, né? Ela só vale para T maior do que 0. É na menos AT. Este daqui é o meu HDT. E o que significa essa integral? Ela significa uma área. Mas ela não é a área simplesmente do produto dessas duas curvas. Parece que aqui existe um deslocamento, né? E de fato existe.
aqui é t menos tal e não tal menos t. E acho que houve uma confusão minha. Vamos dar uma olhadinha ali no slide. É t menos tal e não tal menos t. Senão não ia haver inversão. T menos tal. Bom, o dt com relação ao tempo, o de tal com relação a tal é a mesma coisa, né? H de t com relação ao tempo, o H de tal com relação a tal é a mesma coisa, o mesmo gráfico. Agora, o de t menos tal é que complicou a minha vida. Eu vou fazer ele agora, eu vou fazer para vários taus. Dá uma diminuída aqui. Se eu considerasse imagine que eu fizesse em t igual a 0. Em t igual a 0 eu tenho u de menos tal. O de menos tal é algo assim, ó. É simplesmente o gráfico ao contrário, né? U de menos tal. Imagine que o que fosse u de menos t também, né? Agora, esse valor aqui dentro, ele poderia ser negativo, né? Se ele fosse negativo, ele ia descer um pouco antes. Ou ele seria positivo, que ia fazer ele descer um pouco depois. O fato é que eu estou deslizando com esse degrau, tá? Eu vou fazer alguns deslizamentos agora para alguns tempos, porque se não fizer para vários tempos, eu acho que não vai ficar fácil de entender. Fazer para o tempo, por exemplo, igual a menos 2. Aqui eu tenho o u de t menos 2. Então, colocar aqui no tempo igual a menos 2. Agora, mas não tem tempo negativo, mas só na matemática que tem mesmo. Aqui no tempo igual a 0. E agora no tempo igual a 2. E aqui embaixo, nesse eixo X aqui, eu vou colocar acho que eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar como se aqui fosse tal, ó. Vou colocar aqui como se aqui fosse tal. E aqui o tempo. Acho que vai ser mais fácil de entender. Tempo e tempo. O H de t não muda. Tá? O H de t não muda, sempre é o mesmo. Pode ver lá pela integral que ele não muda. Só esse aqui que muda conforme o valor do tal. E agora é que eu vou fazer a operação de convolução. A operação de convolução é o produto dessas duas funções. Bom, veja que aqui, ó, a laranja vezes a preta sempre dá 0. Então, até aqui, sempre dá 0. Chegou nesse ponto aqui, de repente pode ter vindo aqui para cima, né? Vamos supor que essa seja 1 e essa seja maior do que 1, então ela veio para esse valor aí um pouquinho maior do que 1, né? Veio para cá, então ela subiu. Subiu esse valor, mas eu não quero esse valor do produto. Eu quero o valor do produto vezes a variação no tempo, né? Ali na integral houve uma troca de variáveis, mas eu quero a área, então. A área é 0, então não sobe nada, fica onde está, porque a área é 0. Conforme esse degrau ele vai indo para lá, a área comum entre as duas curvas vai aumentando, né? Você pode ver que se ele descesse aqui, a área comum era essa daqui, né? Como ele está lá, a área comum é um pouco maior. Então, eu represento a área comum. A área comum ela vai aumentando
né? Até o acréscimo da área ser zero, né? Porque quando esse cara estiver aqui, ó, a área comum, né? Agora já não tem mais contribuição nenhuma, é zero, né? Então não aumenta mais. Tá? E esse é o resultado da integral de convolução, que é exatamente o resultado que nós encontramos lá embaixo, fazendo por Laplace. É difícil de acreditar, né? Porque aqui está tudo muito qualitativo. Então vamos colocar na integral. Vamos resolver essa integral. Vamos fazer a integral de 0 até t. A entrada é a entrada de grau, então ela só vale para t maior do que 0. Finalmente, a nossa convolução, né, que é a nossa saída y de t, ela é igual a menos b dividido por a, que multiplica e na menos at menos 1, porque e na 0 é 1. Y de t é igual a b sobre a, que multiplica 1 menos e na menos at, que é exatamente o mesmo resultado que nós encontramos antes por Laplace. O Guilherme, como é que ficou isso? Difícil? Não, deu para entender certinho. Deu para entender? Eu vou ajudar aqui com uma ferramenta agora aqui que eu desenvolvi. Na época eu ainda não trabalhava com Python. Eu vou tentar fazer algo em Python com vocês também. Vou executar o carinha aqui, ó. E aqui, na verdade, eu tenho que mudar as minhas funções. Elas não estão exatamente aquelas que nós trabalhamos, né? Então, vamos parar. Eu vou colocar aqui... Eu tenho as funções f e g. Uma das duas vai ser apenas o degrau. Tá? Eu vou colocar o degrau aqui como 1.1. 1.5, né? E a outra função ela é uma exponencial negativa, porque esse c vale menos 2. Vou executar. Aqui eu inverti a segunda e não a primeira, mas vai dar na mesma, tá? Depois eu inverto, né? E aí a área comum das duas curvas. Agora eu vou inverter, né? Fazer como nós fizemos lá no quadro manualmente. Agora não aumenta mais a área comum, né? Por isso que ela ficou constante. Eu vou colocar aqui G, fazer inteligente, né? Colocar G ali e F aqui, pronto. Agora tá lá o nosso degrau grandão. Pode ver que aqui no começo ele não vai dar um pulo, ele começa no 0 e vai aumentando lentamente. Eu vou mudar essa aqui para ela cair mais lentamente, fazer o nosso A menorzinho. Vamos colocar o A aqui igual a, nesse caso o nosso A é esse C aqui, menos 0.5, menos 0.5, vai lá. E a autoescala funcionando. Menos 1 seria o mais adequado possível. Menos 0.5 ele não chega bem no finalzinho, né? Vou colocar menos 1. Aqui tem um pontinho, né, que você vai acompanhando exatamente o valor da convolução em cada instante. Eu tive que aplicar a integral numérica e não foi tudo tão lindo, né, analítico. E chegou no máximo da área que ele não vai aumentar mais. E depois o bom é que você pode aqui ainda usar... É claro que em Python também há como fazer esse slider aqui para você acompanhar, né? Olha, você está vindo, né? Aqui, agora começou a área comum, as duas curvas, né? Área comum, né? Vai aumentando a área comum, né?
Vamos colocar a entrada aí com uma linha um pouco mais grossa. Essa linha está um pouco fina demais. Então, a entrada nós chamamos do que aqui? É o F, não, é o G, agora a entrada. Eu simplesmente vou ter que colocar aqui num gráfico de linha. Aqui eu faço área, aqui eu faço... Aqui é o plot. Neste cara aqui, que é o G, eu vou colocar uma linha um pouco... Agora eu vejo mais grossinha, né? A entrada forçante, que é o degrau. Eu vou colocar uma entrada forçante que é um impulso agora, tá? Ou pelo menos quase um impulso, que é o que eu consigo fazer na prática. Um impulso é um pulso de amplitude infinita e área 1, né? O problema é que não tem área infinita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse Heaviside começar num tempo de 0.01, né? Então ele vai começar no 0.01 e ele vai terminar no 0.01 positivo. Eu até poderia chamar esse cara aqui, ó, de delta. Já fica mais genérico. Delta igual a 0.01. Agora eu simplesmente só fiz o Heaviside que sobe e que desce, né? Eu vou fazer um D1 só para a gente ver ele. Ó, esse foi um delta enorme, né? O delta D1. Eu tenho que fazer esse delta ser bem pequenininho, senão eu não vou ter a resposta ao impulso, né? Vocês vão de concordar que essa sombreada aqui, ela até tem um jeitão, mas não é exatamente igual. Eu vou colocar um delta menor agora. Vou colocar um delta de 0.1. Mas a área tem que ser 1, né? Para a área ser 1, isso aqui que vai ficar com a base de 0.1, vai ter que ser dividido por delta também, ou por 2 delta, né? Ou por 2 delta, porque aqui, ou eu coloco aqui menos delta, né? Para fazer sobre 2. E sobre 2. Eu estou complicando tudo, né? Por que você não faz só assim, ó? Faz só assim, fica bem mais fácil, né? E aqui divido por delta. Agora eu tenho uma área igual a 1. Só que eu vou ter um problemaço, porque o meu impulso vai ficar muito alto ali, ó. Olha aqui, ó, ele ficou muito alto. A área é igual a 1, né? E agora ficou quase igual, ó. Se o meu impulso fosse mais próximo do impulso, tanto melhor. Vou voltar para o delta igual a... Vou colocar 0.5 aqui, que é a área 1 também. Vocês vão ver como eu tenho a resposta ao impulso, né? Ó, esse meu impulso aí, ele está muito pulso. Tem que ser mais impulso para dar certo, né? Ó, sobe quase, né? Agora ficou grosseira a aproximação. Bom, primeiro eu vou cuidar dos eixos, tá? Eu vou deixar com que os eixos eles não mudem. Então eu vou colocar aqui y limite. Já estou começando a mudar o meu raciocínio para o Python, né? Veja que eu já estava colocando como é no Python. Ó, ele já fez até 2 aqui, ó, ficou legal. Eu não sei se é por conta que estava 2 aqui, né? O delta, vamos mudar o delta, cadê você, delta? Aqui, ó. Vou colocar 0,1, para ver se continua 2 lá, né? Ah, continua 2, ó. Eu só vejo a subida e a descida e não o topo mais. Mas agora ele já vai ficar mais perto da resposta como deve ser. Agora eu vou colocar um delta bem pequenininho, né? E como eu não gosto de contar zeros, eu vou colocar 1 vezes 10 a menos 6. Ponto e vírgula para não aparecer aqui. Agora eu tenho o impulso mesmo.
e olha a resposta, parece que eu tenho um erro numérico aí. Vamos fazer 1 vezes 10 a menos 3. Agora eu tenho uma área igual à resposta. Eu não estou gostando desse negócio todo preto pintado, deve ser algo devido a muitos pontos, alguma coisa assim. Qualquer coisa deixa ele fazer até no final. Eu diminui um pouquinho mais o delta, tá? Aliás, aumentei, na verdade, né? Aqui ele fica bem em cima, ó. Aqui a resposta fica bem em cima da função. Eu vou esperar ele chegar no final para ver se aqui tem alguma coisa de imagem, de monitor. Não sei se para vocês está aparecendo algo meio esquisito aqui. Parecem variações numéricas, algum errinho numérico, né? Mas dá em cima, né? Nós conseguimos ver que nós obtemos a saída a partir da resposta ao impulso. O que eu posso fazer aqui é colocar mais tempos, né? Eu coloquei o meu dt de quanto? Tenho que ver aqui em cima. 1 vezes... Ah, claro! Como é que eu coloquei o dt de 1 vezes 10 a menos 3 e o delta? Não posso, né? Eu tenho que colocar um delta em função do dt. Onde que está o meu dt? 1 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou colocar aqui 1 vezes 10 a menos 4, que aquele erro lá vai tender a diminuir. Aqui eu vou fazer o gráfico menos vezes, senão eu vou ficar doido. Mesmo assim vai ficar bastante lento. O que eu posso tirar é esse draw now. Se ele não desenhar na hora, ele vai ficar mais rápido. Pode ver que ele está em processamento. Nós fizemos um tempo mas muito curto, para evitar, né? A gente quis fazer um impulso meio feroz. Se demorar muito, a gente deixa rodando e acelera o vídeo. Enquanto isso, Guilherme, Letícia, Camila, João Vitor, Amanda, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Estou sim, professor. Tá, sim, legal. Prof. Tá, nós vamos tentar, eu acho que nós vamos conseguir naquele trabalhinho de vocês adicionar a convolução. Eu vou ajudar vocês, tá? A partir de agora eu vou dar um tempo, tá? Para vocês irem fazendo o trabalho de vocês, a aula que vem também, e eu vou estar ajudando vocês a fazer esse trabalho, tá? Mas não fazendo para vocês, ajudando vocês. Tá? Eu, a monitora também. E vocês, entre vocês, podem trocar ideia a qualquer momento. O foco da nota vai ser em cima da apresentação. O processo de como vocês aprenderam, tanto faz. Vocês vão se virar para aprender. No se virar entra a minha ajuda também, né? Mas a nota vai ser baseada na apresentação. Tá? Então, vocês podem ter toda a ajuda. Eu vou falar com a monitora também, ela pode ajudar até onde ela achar que ela deve ajudar. Tá? Enfim, podem ter ajuda entre vocês. O que importa depois é a apresentação. É como se fosse a vida real, né? Você precisa fazer um determinado trabalho, não é uma prova, mas você tem que apresentar o trabalho bem feito no fim das contas. Tá? Veja que isso aqui ficou muito lento, tá? Eu vou tentar, eu vou deixar rodando aqui, só eu vou mudar esse cara aqui agora para 5 vezes 10 a menos 4, para não ficar tão lento. Vamos ver se ele faz. E ele fica perdido aqui dentro desse... Isso que eu coloquei a quantidade de variáveis aqui, tudo certinho. É puxado. É puxado, mas o outro ele deveria fazer já. Normalmente você... Opa, ele fez. Mas continua com os pequenos errinhos aqui, ó. E ele não fez passo a passo, porque eu não coloquei o draw now, né? Se eu coloco o draw now, ele automaticamente coloca aquele slider, mas já diminuiu esse erro aqui, ó. Por quê? Porque nós colocamos mais pontos. Mas já é suficientemente bom para análise, né? Não vamos também
ter transtorno obsessivo compulsivo com isso daí. Então, conforme passa o impulso, né, eu vou tendo a resposta. Guilherme, você consegue dizer para mim por que a resposta ao impulso me dá a função de transferência direto? Porque o impulso ele vai ser como se eu estivesse multiplicando por 1, né? Então, eu tecnicamente não estou mudando nada na minha equação. Ó. Não poderia ter me deixado mais feliz. É isso aí. É isso aí. Pessoal, então, vamos àquele nosso trabalho. Vocês têm um tempinho agora para tirar dúvidas, né? A nossa aula de transformada de Laplace, ela praticamente